Bom dia, bom dia, bom dia, tudo bom com vocês? Estamos começando mais um café da manhã com Débora e graças a Deus por mais um dia. Estamos vivendo uma situação crítica na área da saúde do nosso país, mas até aqui o Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado das nossas famílias e eu creio também que o Senhor alcançará essas vidas, porque ainda assim na pandemia eu acredito que o Senhor tem coisas grandes para nós. Lendo a Bíblia eu percebo que o Senhor sempre usou tempos de adversidade para levantar pessoas, para dar vitória ao povo, naquela época o povo de Israel. Da mesma forma, eu acredito também na nossa nação, no nosso país. O Senhor está nos dando uma oportunidade de nos fortalecermos. Quero começar cantando uma música que diz assim: vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Senhor, nós não vamos deixar de te adorar, nós não vamos deixar de te buscar por causa das circunstâncias ou por causa das adversidades. O Senhor sempre será o alvo da nossa adoração, do nosso louvor. O Senhor sempre estará no centro das nossas vidas, independente do que aconteça. Te adoro, te exalto. Dá-nos um dia de vitória e de conquista. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos ler o capítulo 13, 14 e 15 de 1 Reis, do livro de 1 Reis. E vamos lá. Capítulo 13, versículo 16 e 17. O homem de Deus disse: não posso ir com você, nem comer pão ou beber água neste lugar. 17. A palavra do Senhor deu-me esta ordem: não coma pão, nem beba água lá, nem volte pelo mesmo caminho por onde você foi. Esse texto ele é um texto difícil, né? Porque o outro profeta, vamos dizer assim, mentiu para esse profeta, dizendo que Deus havia dito. O que eu entendo desse texto? Eu entendo o seguinte: quando Deus der uma palavra para você, quando Deus falar com você, obedeça. Independente do que as pessoas possam falar, independente do que elas possam dizer, é a palavra de Deus que está com você, é a palavra do Senhor que está sobre a sua vida. Então eu entendo desse texto que ele não foi totalmente obediente àquilo. Por isso que naquela época ele sofreu as consequências que sofreu. Ele morreu e não foi sepultado com os seus antepassados. Mas até então ele tinha operado grandes coisas. Ele foi lá falar com Jeroboão e o braço de Jeroboão endureceu, o altar fendeu. Mas às vezes a gente faz uma grande coisa e aí por coisas pequenas, vamos dizer assim, por detalhes menores, nós perdemos a bênção de Deus. Porque o Senhor está nos observando a todo tempo, a todo instante. Não é só aquele momento. Então, é obedecer, obediência. Eu acho que isso deve ser a nossa palavra de todo dia ao Senhor. É fácil? Lógico que não. Muitas vezes aquilo que o Senhor tem para nós vai contra aquilo que a gente quer. E aí vai ser difícil, porque a gente vai ficar vai nos contrapor assim. E aí é complicado. Mas se a gente obedecer ao Senhor, com certeza Ele tem o melhor para nós. A Bíblia diz que a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. Mas não disse que é fácil, mas disse que é boa, perfeita e agradável. Capítulo 14, versículo 22 ao 24. Judá fez o que o Senhor reprova, pelos pecados que cometeram. Eles despertaram a sua ira zelosa, mais do que os seus antepassados o tinham feito. Também construíram para si altares idólatras,
colunas sagradas e postes sagrados, sobre todos os montes e debaixo de todas as árvores frondosas. Havia no país até prostitutos cultuais. O povo se envolvia em todas as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Então, para você ver, né? Israel se corrompeu totalmente, mas a questão não foi Israel somente, foi a liderança, foi o reinado, foi aqueles que estavam à frente do povo. A questão não é somente quando o povo se corrompe, porque quando os líderes estão corrompidos, aí é uma desgraça para a nação. Às vezes a gente vê o nosso país hoje com tantas notícias, tantas coisas que acontecem em relação a governantes. Quando os líderes se corrompem, fica muito difícil para o povo viver, porque o povo ele é influenciado por seus líderes. O povo ele tem essa influência. Então, de acordo com o pensamento de um determinado líder, a gente absorve. E o Senhor estava dizendo aqui, tá tudo corrompido. Vocês construíram altares, vocês fizeram isso, né? Então, muitas vezes na nossa vida a gente precisa também bloquear isso, bloquear essas coisas, impedir que isso entre no nosso coração. É possível ser uma pessoa que não se influencie diante de uma liderança corrompida, diante de um governo corrompido? É possível. Por exemplo, se você for ver Daniel foi para a Babilônia, mas ele não se misturou com as práticas da Babilônia. Só que é muito mais difícil, vamos dizer assim. É bem mais fácil quando você tem uma liderança que serve a Deus, que pratica a justiça, que obedece ao Senhor, de seguir o que eles estão fazendo, porque aí você já tem um modelo, já tem um exemplo. O que não acontece muitas vezes no nosso país. É muito difícil a gente ver uma liderança realmente firme. Nós temos visto um pouco mais em certos governantes, mas assim, a gente precisa de pessoas que realmente amem a palavra, que vejam a palavra com olhos bons. Nós precisamos de pessoas que realmente busquem a palavra e que sejam comprometidas com o Evangelho. Capítulo 15, versículo 3 ao 5. Ele cometeu todos os pecados que o seu pai tinha cometido. Seu coração não era inteiramente consagrado ao Senhor, ao seu Deus, quanto fora o coração de Davi, seu predecessor. No entanto, por amor de Davi, o Senhor, o seu Deus, concedeu-lhe uma lâmpada em Jerusalém, dando-lhe um filho como sucessor e fortalecendo Jerusalém. Pois Davi fizera o que o Senhor aprova, e não deixara de obedecer a nenhum dos mandamentos do Senhor durante todos os dias da sua vida, exceto no caso de Urias, o hitita. Tá vendo que aqui, ó o Toby participando, tá vendo que aqui é importante que ele não isenta quando Davi teve a questão de Urias, quando ele praticamente mandou matar Urias, quando ele teve a questão do adultério. Mas fora isso, Deus disse, Davi obedeceu. É o que está escrito aqui. Então, assim, eu acredito assim, a gente nunca vai ser 100% nas coisas, vai ser muito difícil. Mas uns 70, 65, assim, dá pra tentar. Por quê? Porque a vida com Deus, ela é uma vida assim, você nem sempre vai acertar tudo, ao contrário, às vezes você vai errar, mas tem um arrependimento. Então, a gente se arrepende, pede perdão e se reconcilia. Davi pediu perdão. Ele falhou, ele sabia que ele falhou. Mas aí os seus sucessores fizeram o que o Senhor reprova. E é isso que tá tendo muito nesses últimos capítulos que eu tô lendo. Eu só vejo assim falar, o Senhor reprovou, mas agora... versículo 14 do capítulo 15. Embora os altares idólatras não tenham sido eliminados, o coração de Asa foi totalmente dedicado ao Senhor durante toda a sua vida. E aí, o que fala um pouco mais acima, no versículo 11? Asa fez o que o Senhor aprova. Então, assim, não adianta a gente condenar todos, porque vai existir algum que vai fazer o que o Senhor aprova. O Senhor, sempre existe alguém, o pessoal diz muito do remanescente, né?
Sempre existe alguém que vai trazer de volta, vamos supor, a santidade para o povo. Às vezes a gente olha na nossa nação e fala assim, as pessoas estão corrompidas. Uma boa parte delas sim, mas existem pessoas que ainda buscam a presença de Deus. Não é que elas são perfeitas, mas elas estão lutando todos os dias para que a graça de Deus e a glória de Deus ainda esteja presente no nosso tempo. E não é fácil, mas todos os dias estão tentando. A gente precisa ser assim, sabe? Não desistir. Às vezes eu vejo muitas pessoas saindo da igreja e por muitas coisas, mas eu acho que a gente não pode desistir, porque o Senhor, Ele nos chama. O Senhor, Ele nos chamou, nós temos o Senhor nos escolheu, sabe? Quando a gente é escolhido de Deus, a gente não pode renegar aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E às vezes é difícil, eu não vou negar, não é fácil, mas o Senhor está lá conosco. Às vezes o Senhor quer um tempo conosco e a gente precisa ter esse tempo com Deus para poder ver o que Deus quer para a nossa vida. Versículo 29 diz assim, no capítulo 15: Assim que começou a reinar, matou toda a família de Jeroboão. Dos pertencentes a Jeroboão, não deixou ninguém vivo, destruiu todos, de acordo com a palavra do Senhor anunciada por seu servo, o silonita Aias. Versículo 30. E isso aconteceu por causa dos pecados que Jeroboão havia cometido e havia feito Israel cometer, e porque ele tinha provocado a ira do Senhor, o seu Deus, o Deus de Israel. Então, o que eu quero dizer aqui? Deus, ele cumpre a palavra dele. Aqui não era uma palavra tão boa, mas o que aconteceu aqui? O problema foi com a postura de Jeroboão. Se Jeroboão tivesse obedecido, se Jeroboão tivesse cumprido a palavra, se Jeroboão tivesse feito as coisas, não tivesse construído os altares, estaria tudo ok. Como Jeroboão pecou e não queria mudar, aí a palavra de Deus sobre a vida dele também mudou. Por quê? Porque foi o coração dele que mudou, ele que mudou. O Senhor, ele nos chama para sermos obedientes, como eu falei no início desse café da manhã com Débora. A obediência vai trazer frutos para nossa vida, e frutos bons. Se nós obedecermos, cumprirmos os propósitos do Senhor, Ele estará conosco. Eu quero dizer isso para você hoje: obedeça ao Senhor, seja firme. Que você seja feliz hoje, que você tenha um dia produtivo, que você se realize no seu trabalho, que você seja próspero. Se você estiver indo para a escola, que você aprenda muito, seja a glória da nossa nação no futuro, que você tire boas notas, que você viva em amor com a sua família, se divirta com os seus amigos, namorado, namorada, noivo, noiva, enfim, seja pleno e completo em tudo que você fizer em todas as fases da sua vida. Se estão nos meus vídeos, se inscrevam no meu canal, curtam, compartilhem, comentem, ativem as notificações. Todo dia tem vídeo novo, ativem o sininho. Gente, tenham um excelente dia, obedeçam ao Senhor, fiquem firmes nas promessas. E é isso, beijo. Deus abençoe vocês. E eu também.